mercado. Aliás, Maurício Bellinello já está conosco, portanto, vamos até Curitiba com o mercado de commodities e Maurício Bellinello. Maurício, boa tarde para você, tudo bem? Eu vou bem, Braga, boa tarde a todos. O que está acontecendo? Esse petróleo está aí mostrando uma queda acentuada, subiu, aliás, caiu bastante hoje, reduziu essa queda, mas tudo isso causa um tanto quanto de desconforto, talvez insegurança no mercado internacional, ou ele é apenas um dos ingredientes dessa história de recessão que você tem falado recentemente? Ele é só um dos ingredientes nesse momento, lembrando que ele é um reflexo, né? Ele nunca é causador, raramente o petróleo causa alguma coisa, né? Tirando a inflação, quando ele está em preços muito altos, quando ele vê um movimento como esse, né? Ele chegou a trabalhar na casa dos $65 hoje, a mínima foi 65 e 65 hoje, né? Agora voltou um pouquinho, $68 na casa dos 68 agora aqui, mas o problema principal, o Braga, é que hoje pela manhã já soltaram novidades, né, que o maior banco da Suíça, o Credit Suisse, que é considerado um dos maiores bancos do mundo, ele já vinha dando sinais de fumaça há algum tempo, de problemas graves, né, e hoje alguns sinais se agravaram e o banco admitiu que há alguns dados que provavelmente estão incorretos no balanço dele de resultados, né? E nesse momento, Braga, inclusive, o governo suíço acabou de soltar uma nota de que vai fazer um pronunciamento em breve, apontando o que vai ser feito, né, para estabilizar o mercado, que eu aposto, pessoalmente falando, que vai vir alguma forma de estatização do banco. Porque o Credit Suisse é um banco grande demais, globalmente falando, é um banco muito grande, né, e que o segundo banco suíço, chamado UBS, que é um banco que está tecnicamente mais sólido, essa estatização eu pessoalmente acho que ela pode vir por salvamento mesmo do governo suíço, por compra de títulos ou por provocar uma fusão entre o UBS e o CS, né, Credit Suisse. Então, isso o mercado realmente entrou em parafuso hoje aqui, porque perto do que aconteceu na semana passada com aquele banco do Vale do Silício, aquilo ali faz cócega no que seria um problema grave no Credit Suisse, porque é um dos maiores bancos da Europa, né? E é um dos maiores bancos globais, dos quais, inclusive, os árabes são um dos maiores sócios, né, um dos donos, literalmente, do Credit Suisse, e um dos motivos dele ter caído tanto é que hoje pela manhã o fundo saudita avisou que não injetaria mais dinheiro no banco, ou seja, a gente fala que ele foldou, que ele jogou as cartas na mesa e ele falou assim, agora vocês se viram. Inclusive os destaques hoje nos jornais que acompanham a economia mostrando exatamente isso. Por exemplo, o jornal Valor Econômico, agora há pouquinho, divulgou que as ações do Credit Suisse ficaram mais baratos que uma barra de chocolate popular. Bem mais. O Estadão fala exatamente sobre o pedido do Credit Suisse ao Banco Central Suíço, que peça uma demonstração de apoio público. As bolsas europeias perderam mais de 3% em função da queda dos papéis do Credit Suisse. E também, lembrando só, como você mesmo disse, esse é um tradicional banco mundialmente falando, ele foi fundado em 1856, aqui eu estava confirmando o próprio Google, né? Ele é um banco gigantesco, Braga, assim, ele é muito grande, tipo, comparável aos maiores bancos dos Estados Unidos mesmo, assim, né? Ele tem uma operação global. Nos últimos 2 anos, as ações do Credit Suisse, em relação ao fechamento de hoje, caíram 88%. Só que tem um detalhe, ele jamais se recuperou da crise de 2008. Né? Em relação ao fechamento de 2008, ele vale hoje 2% do que ele valia em 2007, Braga. Poxa, ele perdeu tanto valor nesse sentido, não se recuperou. Agora, seria talvez o primeiro desses outros grandes bancos, mundialmente falando, mas que estão estabelecidos na Europa. Você cantou essa bola aqui conosco, A gente dá sorte de vez em quando, né, Braga? É assim, quando começam esses eventos bancários que a gente chama, ou seja, a elevação de juros, Braga, ele é um problema grave para os bancos, né? De forma geral, especialmente para os bancos mais frágeis, porque a maioria dos bancos, quase todos, no Brasil é a mesma história, tá? Eles compram títulos públicos para dar estabilidade ao seu patrimônio, né?
Só que no último ano, 2 anos, os títulos públicos da Europa e dos Estados Unidos caíram 20%, 30%, 40% alguns deles. O que acontece? Aquele dinheiro que estava em patrimônio guardado no banco, que valia US$ 1 trilhão, do dia para a noite passa a valer 600 bilhões. Vai falar assim, mas isso ainda é muito dinheiro, não para um banco que trabalha no limite da margem. Então, quando acontece um movimento como esse, estrutural de aumento de juros e lento, que se sustenta por muito tempo, a gente começa, eu sempre falo isso, né? Em eventos como esse, eu fico esperando quem são os primeiros corpos que vão boiar no Rio. Né? O primeiro grande foi o Banco Americano, do Vale do Silício. O Credit Suisse deve ser o segundo, se tudo realmente se concretizar da forma que está acontecendo. Porque, literalmente, esses bancos, acabou o dinheiro, Braga. Por assim dizer, acabou o dinheiro. Não vai muito longe também, né? Vamos lembrar que aqui no Brasil nós tivemos recentemente o caso das Americanas também, que houve um buraco. É semelhante, Braga. É um evento semelhante, ainda que não igual, né? Porque não é um banco, é uma empresa de varejo, mas é mais ou menos o mesmo princípio, né? Aquele monte de dinheiro que um dia valeu ou que em algum lugar alguém disse que valia não sei quanto, a hora que foi se olhar não vale tanto assim, e você tem uma série de obrigações no mercado e da sua própria operação, por assim dizer, o banco cai sobre o próprio peso. Bom, reflexos talvez no Brasil ou algo que não dá para poder jogar as atenções nesse sentido? Porque os bancos hoje eles investem em todas outras, né, outras instituições ao redor do mundo, né? Os bancos eles vão onde o dinheiro vai. Exato, Braga. Buscar captação também, né? Exato. De forma geral, a gente teve aqui um efeito um pouco maior no dólar, mas que também não foi um grande efeito, né? Voltou para 5,30, que é o mesmo preço que ele está desde 2021, então não mudou muita coisa nisso. Os juros do Brasil não se mexeram, os juros estão caindo no Brasil nesse momento, inclusive a Bolsa de Valores brasileira caiu, e esse provavelmente é o maior efeito que a gente enxerga, porque as bolsas dos Estados Unidos mesmo chegaram a cair 2% hoje, né? A Bolsa dos Estados Unidos agora está caindo 1% nesse momento. Então, é provável, porque o Brasil, nesse sentido, Braga, até comentei com o João, acho que ontem, o Brasil tem uma vantagem que, de verdade, é uma vantagem muito grande que a gente nem se dá conta, né? A gente se compara muito, ou muito se compara o Brasil com a Venezuela, com a Argentina, com, sei lá, com a Turquia. E o Brasil não poderia ser mais diametralmente diferente desses países quando o assunto é economia e é baseado num aspecto extremamente importante. 95% ou mais da nossa dívida pública federal, ela é emitida em reais. E por que isso importa? Num cenário de crise, o Brasil simplesmente pode imprimir dinheiro, isso vai causar inflação, mas ele paga a dívida. A Argentina, a Venezuela, a Turquia, o México, o Canadá mesmo, não tem essa opção. Por quê? Porque a maior parte da dívida desses países é emitida em dólar. E, portanto, quando há um ataque à moeda, a moeda nacional se desvaloriza e não há o que você possa fazer porque o dólar não existe no seu país. Então, o Brasil, nesse sentido, por ser um país muito mais estruturalmente estável do que qualquer outro par dele no mundo, o Brasil só é comparável com a China mesmo, no sentido dos países emergentes, que a gente chama de emergentes. Nenhum outro país, nem a Rússia, é comparável ao Brasil nesse sentido. Então, por causa que o Brasil é muito estruturalmente forte e a nossa dívida, por mais que seja alta, comparada com outros países, é baixa em relação ao PIB ou outras métricas, o Brasil se torna um país muito menos suscetível a crises. Ou seja, se for deflagrada uma crise nos Estados Unidos, a gente não é uma ilha, a gente não vai deixar de sofrer. Mas comparado com outros países emergentes, a gente vai ficar muito mais tranquilo, assim como aconteceu em 2015 e em 2008, que foram duas crises que pegaram o mundo inteiro, né? Mas que no Brasil realmente tiveram efeitos muito mais leves, Braga. Mas nós temos o agronegócio segurando toda essa economia também, né? Diga-se com toda certeza, talvez seja Braga. A própria, não digo tábua de salvação, mas um grande suporte para evitar uma quebra até mais acentuada, uma queda mais acentuada, não é isso? Exato, Braga. A gente tem uma condição, é aquilo que ele falou, o Brasil é um país estruturalmente exportador, né? A gente exporta petróleo, exporta minério de ferro, exporta ativos agropecuários de toda a ordem, né? Isso traz muita receita para o Brasil. Obviamente que a gente deveria buscar vender produtos acabados de maior valor agregado, isso é uma outra discussão. Mas o fato do Brasil depender muito pouco do exterior para funcionar, porque existem outros países mais frios ou mais pobres
do que a gente, que não produzem tudo que consomem e é que acabam dependendo também de comprar muita coisa do exterior e que por isso precisam de muitos dólares para conseguir fazer a máquina funcionar. Tudo isso, de uma forma muito resumida que eu acabei de explicar para vocês aqui, tornam o Brasil, como eu falei, diametralmente diferente da Argentina, da Venezuela, da Bolívia, do Canadá, do México, da Austrália, ou seja, mesmo países considerados de primeiro mundo, em comparação direta, perdem de muito longe. Para você ter uma ideia, a moeda do Canadá, né, o mercado interno canadense, é provavelmente, ele e o australiano, provavelmente são os dois mercados que mais sofreram com a crise atual nos últimos 2 anos, e ninguém nem fala disso. Bom, e com relação a essa questão da influência, o petróleo está aí, apresentou queda, está oscilando bastante, recuou mais hoje do que no momento apresenta nas negociações, agora $68,24 o barril, queda de 4,33%. Isso vai ter influência nos preços do diesel, da gasolina. A gente pode dizer que nós teremos as cotações aí, ou uma redução no preço do diesel, da gasolina, mas nós temos outro fator que é o dólar em alta, né? Exatamente, Braga, é assim, certamente isso traz um alívio para a Petrobras, né? Eu estava até olhando agora há pouco aqui para ter certeza do que eu estou falando, né? O diesel agora, Braga, agora, tá? Eu não vou nem dizer que a Petrobras vai se movimentar, eu pessoalmente acho que não, tá? Mas ela poderia baixar aí uns 20 centavos o diesel, mas como isso é pouco, né, provavelmente ela não o faça. A gasolina não tem margem nenhuma nesse momento para redução de preços, exatamente por causa disso que você explicou, que é a questão do dólar. O petróleo mergulha, mas nos últimos dias, né, o dólar futuro, que é o dólar que eu acompanho, ele veio de 5,13, né, mais ou menos ali no começo de março, dia 10, 9 de março ali, e veio bater 5,30. Então, muito do que o petróleo caiu, o dólar subiu. Então, dá uma segurada no preço. Agora, se a gente tiver um movimento de queda no dólar nos próximos dias, e nem que seja um movimento, pelo menos técnico, que traga ele de volta para 5,20, provavelmente a Petrobras, se o petróleo permanecer nos níveis atuais, a Petrobras terá sim margem para redução, mas isso ainda não é uma realidade. E a soja sob influência da própria safra, por dizer assim, né? Tem uns momentos com uma ligeira alta, mas o que está acontecendo no mercado é influência da própria safra, que está se aproximando do pico mesmo, né, de colheita aqui no Brasil, né? Exato, Braga. Não temos nenhuma novidade no contrato maio mesmo, trabalhando em 14,88, 14,89, né? Ou seja, perto dos $15. O contrato novembro, que é o contrato da safra americana, mas isso é um indicador muito importante, viu, Braga? O contrato maio, que é o contrato que está rodando agora da nossa safra, ele caiu 0,3%. O contrato novembro caiu mais de 1% hoje, né? Então, por que isso importa? O pessoal acha que na nossa safra de maio, agora que contrato maio, não temos novidades, portanto o preço quase não oscila. Os contratos mais à frente, tanto o contrato novembro 23 quanto o contrato março 24, que é o nosso contrato, os dois caíram 1% e até um pouquinho mais hoje, o que sinaliza no preço que a perspectiva do mercado é que a safra americana vem boa, Braga. Bom, para finalizar, né, barbas de molho, toda a atenção possível às informações, para poder não ter nenhum problema maior ainda daquilo que pode acontecer daqui para frente. Como é que o produtor deve se comportar nessa situação? Primeira informação, e eu tenho repetido isso muitas vezes, e a gente tem a vantagem de dizer que a internet tem memória, né? Porque a gente pode falar que isso foi dito aqui em primeira mão para os agricultores. Para mim, o que é líquido e certo, eu tenho feito vários levantamentos com clientes do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Tocantins. Muitas áreas, Braga, já estão com preços para 2024 abaixo de R$140 a saca, né? Abaixo. Já tem regiões perto de 130. Se você quiser vender agora, ainda está longe, eu sei disso, mas eu acho que é importante primeiro o agricultor brasileiro se preparar. Se isso não acontecer, você não perdeu nada, mas se acontecer, você estava preparado. Se preparar para uma nova realidade de preços na soja e no milho. Uma nova realidade de preços na soja e no milho. Eu sei que muita gente queria os 200, 220, mas eu vou ser muito sincero. A não ser que o dólar vá para R$7, ou que a safra americana e a brasileira quebrem fortemente à frente, a gente provavelmente não vai ver a soja mais acima de R$150 nas próximas safras brasileiras. Portanto, se você entende que uma nova realidade de preço está chegando, você precisa se ajustar.
praticamente reduzindo custos, controlando custos, fazendo boas trocas, né, entre insumos e defensivos e tudo mais, dar aquela otimizada nos custos. E segundo, trazer para dentro da sua porteira a realidade de entender como usar as estratégias de comercialização, de defesa, de hedge, tudo aquilo que eu venho falando com o João há 2 anos, para que você não se torne um refém dos preços. Porque é muito fácil você simplesmente ver o preço a R$200 e falar, nem ligo, R$200. E a R$140, a realidade é a mesma? Então, que tal se você finalmente ouvisse um pouco do que o João e eu estamos falando aqui há 2 anos e trouxesse para a sua realidade o que eu pessoalmente acho que devia ser a obrigação do agricultor brasileiro, fazer como os agricultores americanos fazem, trazer para a porteira, para dentro da porteira, as estratégias de comercialização como algo tão importante quanto beber água todo dia, Braga. Tá certo. Alerta e informação sempre aqui contigo, João Batista, equipe do Tempo e Dinheiro, sempre alertando, né? Falando exatamente sobre o que vem pela frente, aquela experiência que você, João Batista, tem a respeito do que acontece nesse mercado, né? Por que não? Né? Ouça, né? De repente, a voz da experiência nesse sentido. Maurício, um grande abraço para você mais uma vez, obrigado, até amanhã. Sempre um prazer, Braga, uma ótima tarde a todos, viu? Igualmente, até mais.